Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos compreender a importância de anunciar e de ensinar sobre o Evangelho, sobre as boas novas do Reino, sobre a salvação, a reconciliação que nos é ofertada pela graça de Deus por meio do que Cristo fez. Se entendermos isso, entendermos o propósito de fazermos isso, de anunciarmos, entenderemos o que Deus quer que nós façamos e como devemos fazer neste mundo. Pois não se trata de uma religião. Nós precisamos encarar o Evangelho, as boas novas, o reino de Deus, numa perspectiva diferente. Jesus, ensinando sobre o final dos tempos, ele afirma a razão de anunciarmos e de pregarmos o Evangelho por todos os lados, em todos os cantos. Diz assim lá em Mateus 24, versículo 14: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A condição de vir o fim é que nós anunciemos o Evangelho do reino, que falemos sobre a vontade de Deus, o querer de Deus e a sua salvação. Se entendermos que é importante fazermos isso e que isso é que nos conduzirá a encontrar com o Senhor, pois o Evangelho é anunciado da maneira que agrada a Deus. Nós precisamos entender que nós não pregamos uma religião, mas uma maneira de viver que traduza a plena vontade de Deus. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor, para sermos expressão do seu reino e da sua glória neste mundo. Somos chamados para vivermos a sua vontade. Nós precisamos entender que o Evangelho que pregamos não é uma religião e nem tem o intuito de converter as pessoas a essa religião, mas para que todos possam conhecer a salvação, a reconciliação com Deus, a vontade de Deus. E não só isso, para que todos possam ter a oportunidade de se submeterem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo e arrependendo dos seus pecados, para que assim busque o conhecimento de Deus, da sua vontade, e possam viver neste mundo como lhe agrada, pois Deus nos chama para vivermos a plenitude de ser um ser humano que Ele planejou. Nós não vivemos uma religião e não é para viver uma religião, mas para vivermos o reino de Deus na terra, relacionando uns com os outros segundo os valores eternos do reino de Deus. Quando anunciamos essa salvação, quando anunciamos o Evangelho, o reino, então virá o fim. Que a gente entenda e que possamos nos comprometer com Deus anunciando o Evangelho a todos os cantos, a todas as pessoas, em todos os lugares, vivendo na plenitude do querer do Pai e honrando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.